black bag. Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is hell. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Código Preto, o novo filme de Steven Soderbergh, que chega agora no dia 13 de março aos cinemas brasileiros. Mas antes de a gente começar essa conversa, mas o Steven Soderbergh não ia se aposentar? Isso já tem uns 10 anos que ele ia se aposentar, né, gente? Mas tem filme novo, aliás, tem mais de um filme chegando no mesmo mês, é uma loucura. Mas eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Compartilhe os episódios com seus amigos e lá no YouTube, garanta que você está nos seguindo, para que você não perca nenhum episódio novo do podcast. A gente está produzindo cada vez mais, como também entrevistas exclusivas, o Dá o Papo, críticas em vídeo, muita coisa que está chegando só lá no YouTube do Papo. Então, ó, fique ligado. Não é mesmo, Robledo Milani? Vamos falar de Steven Soderbergh, aqui, a volta dos que não foram, né? Papo de Cinema tá por tudo, né? Você acompanha no site, no Spotify, na Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, no YouTube, qualquer plataforma, nas redes sociais, aí, TikTok, onde nos achou, viu o Papo de Cinema, para e fica atento, porque tem coisa boa aí que a gente tá trazendo para vocês. Mas sim, vamos falar de Código Preto, vamos falar de Soderbergh. Bom, é um rescaldo de Oscar, né? Assim, ó, passou a temporada de premiação, terminou. O que acontece? Daí fica aquele deserto, aquela assim, né? Nada, assim, um Saara, assim, daí surge uma palmeira lá no meio, tu pensa, cara, é um oásis? Será que tem uma fonte d'água? Não, é Código Preto do Soderbergh, que tá lá nos esperando, assim, na esquina. Não sei se vou revelar uma coisa pra vocês. A gente nem trocou impressões. Nós assistimos o filme faz aqui umas 2, 3 horas. Terminamos cada um. Eu tô em Porto Alegre, o Marcelo tá no Rio de Janeiro. Cada um saiu da sua sessão e não nos falamos. E a gente tá se comunicando agora, pela primeira vez. Então, assim, para começar, Marcelo, Soderbergh, positivo, negativo ou meio termo? Como é que é? Como é que estamos aqui, Soderbergh? O mais positivo daquele é que tu passa meio raspando. Sabe quando tu estuda mais ou menos para uma prova, daí tu passou assim, tu não passou com aquele louvor todo, assim, uma passadinha, deu para dar aquela enrolada no professor, né? Olha a sintonia do Papo de Cinema, gente, porque que é a mesma coisa assim, ó, passou raspando, passou bonito, passou, fez o suficiente para não pegar a recuperação, passou, pá. Exato, assim, aquele 6 que tu disse, nossa, se tu se esforçasse um pouquinho mais, podia ter sido um 8, podia ter sido um 9, porque o filme é um filme que tem muitas coisas interessantes, e a gente ao longo desse episódio vai debater não só essas coisas, como também quem é esse cara, né, Robledo? Porque eu até, né, lá no Papo de Cinema convido vocês, a crítica em texto já está publicada, em breve teremos a crítica em vídeo também. Já está publicada também a crítica em vídeo, que é de Robledo Milani. Vocês têm duas visões aí, ó, do papo, viu? E na crítica em texto eu começo falando sobre isso, como o Soderbergh é de uma geração lá no fim dos anos 80, né? Em que o cinema norte-americano, ali nos anos 80, ele é um cinema que abraça muito a ideia do cinema de espetáculo, do blockbuster, que surge lá o conceito nos anos 70, né? Então a gente tem grandes filmes e talvez nos anos 80 Hollywood tenha se voltado como nunca antes para as audiências adolescentes e jovens adultas, né? A partir dali é que esse se tornou o público prioritário do cinema norte-americano, do cinema hollywoodiano, enfim. E aí o Soderbergh Mas o Soderbergh, né, Marcelo? Ele, por mais que ele tenha nascido no meio desse movimento, como tu mencionaste, ele é um precursor de um Anora, né? Do Sean Baker, né? Sim, é um cara que sempre foi um grande nome que surge ali do cinema independente, resgatando até alguns nomes assim que estavam meio afastados, quase uma coisa meio tarantinesca também. Só que assim, ao contrário do Sean Baker e do Tarantino, que são, acho que, paralelos interessantes, o Sean Baker ganhou a Palma de Ouro em Cannes no seu sexto, sétimo longa. O Tarantino ganhou no segundo. O Soderbergh ganhou no primeiro. No primeiro longa, ele pá! Palma Agora, de ouro já direto. Tu imagina esse homem numa mesa de boteco, Robledo, com os amigos dizendo, o que tu fez? Aquelas reuniões de high school que os norte-americanos adoram fazer 10 anos, 15 anos depois. Não sei por que gostam tanto de fazer essas reuniões depois de 200 anos. Aí ele dizendo assim, o que você fez? Tu não vai nessas reuniões porque tu fugiu, né, Marcelo? Tu fugiu, tu foi para outro estado, daí não te encontram para te chamar para essas reuniões. De tanto que eu não gosto, eu cheguei a criar essa desculpa de ir para outro estado. Mas esse cara senta e diz assim, não, fiz aí o meu primeiro longa-metragem, que vocês sabem que eu sempre falava de cinema lá, todo mundo tirava sarro de mim, aí ganhei um prêmiozinho aí, a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ganhou com Sexo, Mentiras e Videotape, que, aliás, é um filmaço.
É um filmaço. E por que que eu falei da questão do cinema mais adolescente? Porque, ao contrário desse cinema mais adolescente, né, Robledo? O Sexo, Mentiras e Videotape é um filme muito adulto, que discute temáticas adultas de um jeito muito adulto. E tu falou do cinema indie, eu acho muito interessante, porque, assim, o Soderbergh é indie antes mesmo do conceito de indie virar um rótulo, né? Então, assim, a gente vai ter essa ideia de um cinema independente norte-americano, acho que se consolidando mais nos anos 90, com o Tarantino, com o Kevin Smith, com essa galera que uns vingam, outros acabam não vingando, mas o Soderbergh é precursor dessa galera, né? O Soderbergh, ele literalmente pode dizer aquilo, né? Ó, quando eu cheguei, tudo aqui era mato, né? E Porque o era mesmo. Porque se ele lançasse Sexo, Mentiras e Vídeo, a Nora só ganha tanto Oscar porque 30, 40 anos atrás, um Sexo, Mentiras e Videotape, que é de 1989, né? Vamos marcar a data aqui. É o mesmo ano de Batman do Tim Burton, pra gente ter uma ideia. Tem. Ah, ah, é por causa do Sexo, Mentiras e Videotape que a Nora faz tanto Oscar. E Sexo e Mentira naquela época é recebido como uma coisa do tipo assim, cara, isso não é Hollywood, mas está fazendo tanto sucesso que a gente não pode ignorar. Tanto que recebeu uma indicação ao Oscar, né? Foi indicado a roteiro original, não ganhou. Se fosse o contrário, o Sean Baker estaria sendo ignorado lá com uma É. indicaçãozinha e tudo. E o Sexo, Mentira e Videotape hoje em dia tá rapando o Oscar, estaria levando tudo. É muito uma coisa de momentos. Um só acontece por causa do outro, né? E é interessante porque, assim, se a gente for parar para pensar num paralelo ali com o cinema norte-americano dos anos 80, o Sexo, Mentiras e Videotape é muito mais um fruto do veludo azul do David Lynch, né? Que vai mergulhar nessas profundezas, especialmente da profundeza do poder dos Estados Unidos e do sexo como um elemento de poder, né? De dominação, de neurose, enfim, do que necessariamente de outros filmes mais conhecidos. Só que o fato é que ao mesmo tempo, né, Robledo, ganhar uma palma de ouro, a gente tá vendo aí com o Sean Baker, né? Muitas pessoas estão dizendo assim, até gostei da Anora, mas não é para um Oscar. Porque a gente sabe que esses prêmios, eles colocam um peso, às vezes até exagerado, nas costas dos realizadores. O que eu quero dizer é que quando o Soderbergh surge lá fim dos anos 80, com o seu primeiro longa, que, né, faz muito sucesso e tudo mais, a gente pensa assim, surgiu um novo gênio, né? Assim como, sei lá, o Richard Kelly quando fez Donnie Darko. Nossa, surgiu um grande gênio. Dali para baixo foi só ladeira. E aí o Soderbergh, ele começou a ter uma carreira muito curiosa, né? Parecia que ele dava assim, uma para Deus e outra pro diabo. Ele alternava Era uma projetos muito carreira meio. pequenos e Era uma coisa meio projetos muito grandes, né? esquizofrênica, né? Era uma É coisa meio esquizofrênica, do assim. tipo, eu vou pagar um boleto aqui, daqui a pouco eu vou gastar o que sobrou no filme aqui que ninguém vai ver. E ele segue se envolvendo, sei lá, ele faz em 93 ele vai fazer uma série de TV, sabe? Quando não era, tipo assim, tu falou do Veludo Azul, em 93, início dos anos 90, só David Lynch fazia TV. Ninguém de respeito se envolvia com TV naquela Ah, época. Então, assim, daí vai o David Lynch fazer Twin Peaks e o Soderbergh segue na sequência fazendo Fallen Angels, sabe? Era uma coisa meio assim, cara, o que ele tá fazendo? Ele atira pra tudo que é lado, ele faz uns filmes aí que ele nem assina, né? Tem um tal de Esquizópolis que ele nem assinou, não teve, sabe? Mas ao mesmo tempo ele faz Irresistível Paixão, que é com a Jennifer Lopez. O primeiro cara que viu a Jennifer Lopez pensou: ó, essa aí tem uma atriz aí, vou dar um papel interessante pra ela. Cara, e ela faz o Irresistível Paixão, que é um baita filme. Ele faz um outro filme, que eu não sei se tu viste, com o Terence Stamp, chamado O Estranho. não, esse eu não vi. Nossa, esse filme é incrível. Eu acho que talvez é até melhor que Irresistível Paixão, se bobear. É um baita filme sobre aquela figura do ser desconhecido que chega numa cidadezinha, num ambiente e as mudanças que vão acontecendo ao redor dele. E obviamente, daí tem esse espírito, né, que o Soderbergh traz, que ainda é uma herança, eu acho que da nova Hollywood, né, e tudo, né, porque o Terence Stamp é um matador de aluguel, e daí tem todas aquelas coisas, aqueles signos que ele carrega e tal. Já gostei, sem ter visto, eu já gostei. Não, tem que ir atrás, tem que ir atrás. Mas é interessante como assim, a gente falou de 89, né? Ele leva mais de 10 anos, porque é só em 2000 que ele vai dar 2 petardos de uma vez só e ganha o Oscar, né? E leva o Oscar ainda. Ele vai fazer, na verdade, na sequência, dois filmes que, especialmente os fãs dele, vão dizer assim: tá vendo? Ele é foda, olha só, ele não é um cara que atirou a primeira vez, depois ficou. Ele faz o Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, né? E o Traffic, que em alguns lançamentos brasileiros ele tá com o belíssimo subtítulo Ninguém Sai Limpo. Ninguém se importa com esse subtítulo, né, gente? Ninguém se importa. É tipo Ghost, do outro lado da vida. Ou Taxi Driver, Tipo motorista assim, de táxi. É, esse é que o não faz, melhor, cara. que não Ninguém faz, entende que Taxi se Driver, aí repete, vai ter né? que ver o... Mas são dois filmes diferentes,
São dois filmes de uma pegada completamente diferente. O Traffic fala sobre uma cadeia de criminalidade, né? Com vários personagens. É um filme que se aproxima muito de uma ideia que depois vai ficar comum, especialmente ali nos anos 2000, dos filmes corais, né? Com muitos personagens, com muitas histórias se interligando. E o Erin Brockovich é aquele tipo de filme que é um filme veículo para uma grande estrela, né? Como é o nome do filme da Erin, Marcelo? Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Como é que é mesmo? Repete. Brockovich, ela não tem bronquite, né, gente? Pelo amor de Deus, Brockovich. É Brockovich. No primeiro eu achei estranho, mas resolvi deixar passar. Daí o segundo veio bronco, e eu pensei, vamos lá pegar isso aí. O que interessa é a comédia. Mas a Erin, que não tem nenhum tipo de problema respiratório nos brônquios e nenhum outro órgão do aparelho respiratório, é um filme diferente, né? Porque é um filme que vai falar de uma mulher guerreira, né? Que luta por uma grande causa, assim, e é um veículo para uma grande estrela, né, Robledo? É interessante porque naquela época ali, na virada dos 90 para os 2000, a gente não tinha noção de quão importantes esses filmes iam ser para as gerações que viriam, né? Sim. Porque os dois filmes geraram tendência. Essa coisa assim do Davi contra o Golias, porque Erin Brockovich é isso, né? É uma que ninguém dava nada, meia pelota para ela. Ela resolve enfrentar um grande império e vence, sabe? E mostra a justiça. Ou seja, quantos outros filmes foram feitos na sequência desse? E, ao mesmo tempo, que é isso que tu disse, veículo para uma grande estrela, né? Aquela coisa assim, ó, já entreguei para Hollywood muitos sucessos de bilheteria, muitos grandes performances, agora eu quero mostrar que eu também sei atuar, que eu tenho talento, que eu não sou só o termo aí que a Demi Moore calcou aqui agora nessa temporada de premiações, eu não sou só uma atriz pipoca, né? Eu não sou só para isso. Eu também sei ser respeitada, mereço ser respeitada pelo meu talento. E vários acabam seguindo essa linha. A própria Sandra Bullock vai fazer, ou a Demi Moore esse ano e tal, e outros tantos. E o Traffic, que também tem uma coisa lá, né? Robert Altman e outros tantos, assim, pega esse. Também não, ele não está reinventando a roda. E isso eu falo muito, eu acho que. Eu comentei na minha crítica em vídeo sobre isso, sobre o Código Preto, que o Soderbergh não é um Fincher, né? Não é um cara com uma assinatura, sabe? Um cara assim que tu vê, nossa, eu entendi, sabe? Um Tarantino, como a gente mencionou agora. Ele não é um cara assim que tem uma marca muito forte. Mas ele é um cara que vai direto ao ponto, que não perde tempo que sabe fazer direitinho o seu feijão com arroz, eu acho. É um cara assim que ele desaponta, às vezes, com certeza, quando ele resolve viajar muito, né, na maionese. Quando ele resolve fazer uns Bubble, Full Frontal, até Solaris, né? Não ataque Bubble, porque Bubble é muito bom. Bubble é bom demais. E o Bubble tem um esquema, né? Que ele é um filme que foi lançado ao mesmo tempo, né? Em DVD, no cinema e na internet, né? Ai, Marcelo, Bubble não dá. Esse filme é legal. Marcelo. O que não dá pra defender ele é o cara querer fazer o remake do Solaris do Andrei Tarkovsky, né? E o Segredo de Berlim? O que tu me diz de Segredo de Berlim? Pariu. Mas no meio desse caminho ele faz 11 Homens e um Segredo, né? Que aí a gente volta a falar... E outra trilogia também que ele fez, o Magic Mike, que também é bem interessante o filme, né? E não estou só falando sobre os rapazes desnudos. É um filme interessante. Tá sim que a gente conhece. Essa é a sua marca autoral. Mas a questão é que a gente está falando aqui, e por cima de uma carreira que já tem mais de 50 títulos, mas são títulos muito diferentes. A gente pode até fazer uma associação de 11 Homens e um Segredo, que é um remake de um filme que já tinha sido feito com grandes astros lá nos anos 50, com Magic Mike, por exemplo, que é um grupo de homens que está em outro contexto, não sei o quê. Mas mesmo assim tem algumas conexões que são muito difíceis. O que dá para perceber é que o Soderbergh, ele sempre olhou para trás, por exemplo, Segredo de Berlim, a tentativa dele de fazer uma coisa meio Casablanca, né? Super estilizado. Com a Blanchett também, né? Com a Kate Blanchett, o ator da prova com o Fassbender também, ó. Ele é sempre com a turma, né? Mas daí daqui a pouco o homem vai fazer um filme do Che Guevara, que não tem nada a ver com nada disso do que a gente está falando aqui. Mas ele é um precursor, porque ele fez terapia de risco, né? Muito antes do Covid, ele já estava falando das pandemias, acabando com sociedades, né? É verdade. Não, é o contágio dele que faz isso. É o contágio, exatamente, muito antes. É o contágio. Terapia de risco é outra bobagem, mas é o contágio dele. Nossa, é muito filme igual, gente, é muita coisa parecida. É muita coisa parecida. E aí eu acho que o que vai pegando no imaginário geral é que o Soderbergh é esse cineasta
por isso que eu falo que pesa, né, a estreia dele apoteótica pesa, porque as pessoas são sempre assim, tá, quando é que a gente vai ver de novo esse Soderbergh? Quando é que a gente vai ver de novo esse cineasta tão cheio de ideias, tão provocativo, tão... E assim, a gente não quer jogar água no chope de vocês, que ainda não assistiram a Código Preto, mas Código Preto definitivamente não é o filme que vai fazer o Soderbergh ser novamente incensado como um grande realizador ou como alguém do tipo, olha, realmente é a confirmação de uma genialidade. Mas ele é um bom reciclador, a gente pode dizer, sabe? Ele recicla muita coisa. Aliás, até no próximo bloco a gente vai poder falar de vários outros filmes da própria filmografia dele que se passam nesse mesmo universo do Código Preto, sabe? Ou seja, ele não tá realmente trazendo nada de novo, mas ele pega aquilo e faz direitinho. É um filme rápido que vai direto ao ponto, que estabelece rapidamente as suas regras e onde a dinâmica vai se estabelecer, e tu fica atento, tu quer saber o que vai acontecer. Eu acho que enquanto o cinema, quando a proposta é tão clara assim, é difícil tu desqualificar aquilo, porque ele tá sendo muito honesto contigo, e ele entrega o que promete. Então, assim, é muito um toma lá da cá. É uma relação muito aberta que tu estabelece com o cinema do Soderbergh já há alguns anos. E o Código Preto reafirma essa lógica. Olha só que bonito, o Robledo dizendo, então, olha assim, ó, aqui pro corte do nosso Reels, que Steven Soderbergh é um cineasta não monogâmico de relações abertas com o cinema. Olha que coisa bonita, gente. Nossa, eu Né? enquanto falava, ficava pensando, que o Vitinho pense que é aqui o momento do Reels, gente. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta para falar aí sim mais detidamente sobre Código Preto, o novo filme de Steven Soderbergh nos cinemas brasileiros. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta, mas assim, a gente falou, demos uma boa introdução sobre a carreira do cineasta, mas sobre o que o Código Preto fala. Ele fala de uma agência de inteligência britânica e no começo alguém diz assim, olha só, temos um traidor entre nós. Vai acontecer alguma coisa, nós precisamos ver que nós temos ali um traidor. E o protagonista é o Michael Fassbender, aliás, um homem gelado, com o protagonista, o George. É o Prometheus, né? É o personagem lá, o Bishop do Prometheus, né? É exatamente o mesmo cara, Já né? começaram O robô aqui as críticas negativas. O Robledo Milani dizendo Michael Fassbender atua em Código Preto como se fosse um robô, como em Prometheus. Mas eu acho que é um personagem meio que recorrente na carreira dele. O Shame era uma coisa sorumbática, assim, sabe? Já é aquela coisa assim. O Steve Jobs, que ele foi indicado ao Oscar, era aquela coisa assim, baixa a cabeça e faz. Não se distrai com nada. E ele volta a esse tipo de perfil agora com o Código Preto. E o que eu acho interessante é que, assim, a primeira coisa que a gente tem no filme é que esse cara, ele é casado com uma mulher que trabalha na mesma agência e ela é também suspeita de ser uma dessas traidoras. Ou seja, ela pode ser uma dessas traidoras. E eles dois convidam dois casais que também são colegas, que trabalham todo mundo junto. Eu acho maravilhoso, gente, trabalha todo mundo junto. É uma agência de inteligência, mas a informação circula de um jeito que é um espetáculo também. Circula no trabalho, na janta e na cama, né? Porque todo mundo se come também ali, né? Eu gostei, achei bacana isso. Não Até Não é... É o pessoal ali, não tem segredos de alcova, porque a alcova é compartilhada por todo mundo. Não, tem uma atriz também, a Marissa Abela, tá? Que faz a Clarissa, a que namora o cara mais velho. Essa atriz é um dos primeiros filmes que eu vejo ela, mas eu já acompanho ela há algum tempo, porque ela faz aquela série Industry. Sim. Que é uma série muito boa, aliás, e é basicamente o mesmo tipo de personagem que ela faz no Industry. Transa com todo mundo e vai pro trabalho e fode com todo mundo no trabalho também, e é o tempo inteiro, toma lá da casa, trabalho, casa.
E eu acho que o Soderbergh deve ver a série também, pensou, gostei disso aí, vou trazer ela pra cá. Muito melhor que o galãzinho lá do Bridgerton, né? Que fez o filme dos dragões lá também. O Dungeons and Dragons. Esse aí, esse cara. Como é que é o nome dele em português, Robledo? René João Página, né? João Página, nosso querido João Página. Daqui a pouco a gente vai começar. João Página, o João Página, que surgiu em Bridgerton, as pessoas dizem assim, nossa, muita gente compartilhando, olha, vejo o Bridgerton pela história, motivo a história dele sem camisa e tudo mais. Aliás, o filme, em algum momento, ele lembra, eu digo, gente, mas isso aqui é o Soderbergh tentando fazer o 007 dele com a reunião de um ex-007, que é o Pierce Brosnan, com o Michael Fassbender, que já esteve cotado para ser o 007, com o João Página, que também é cotado, continua cotado até hoje para ser um 007. Eu digo, gente, mas é a tentativa de fazer o James Bond? Aliás, o Pierce Brosnan, que canastra maravilhoso, né? As duas cenas, ele tem duas cenas que vale a pena ser citadas, que são cenas de enfrentamento com a Cate Blanchett. A Cate Blanchett mastiga, joga os ossinhos fora, samba em cima, dá uma saracoteada, sabe? E o Pierce Brosnan não perde a pose em nenhum momento, porque ele faz para quem tá acompanhando aqui a sinopse interrompida de Marcelo Miller, porque a gente já atropelou toda a sinopse dele. O Pierce Brosnan, o nosso ex-James Bond, é o chefão deles todos. Então, assim, tá todo mundo fazendo uma investigação e ele é a sombra, é o cara que tá em cima ali, observando o que tá podendo, e que eventualmente vai começar a ser desconfiado dele. Será que ele não tem algum... O interessante daí que eu peguei, Marcelo, eu não sei se tu pegou isso, é que tem duas coisas. Ao mesmo tempo em que tudo, em certo ponto, começa a apontar para a personagem da Catherine, que é a Cate Blanchett, ou seja, poxa, se tá todo mundo dizendo que é para esse lado, eu vou pro outro, né? Então, assim, tá todo mundo apontando para... Ninguém, em nenhum momento, desconfia do próprio Fassbender, né? Do George, o marido dela. O cara assim, não, esse aqui não tem nenhum envolvimento. Agora eu fico pensando, por que ele não desconfiam dele? E até porque, assim, eu acho que a primeira coisa que faz com que a gente não desconfie dele é porque nós vemos as coisas do filme pelo olhar desse personagem, né? Então, o espectador nunca vai imaginar que o protagonista, né, por meio do qual ele tá vendo o filme, ele tá entendendo as coisas, esse protagonista pode ser o vilão. Pode ser o cara que está por trás das coisas. E exemplos não faltam de filmes em que filmes e livros e histórias, enfim, que fomos traídos pelo protagonista, né? Sim, sim. Mas o fato é que, voltando à sinopse interrompida, mas quando o chefe interrompe a sinopse, a gente nem briga, né? Porque a gente tem amor pelo trabalho. O fato é que eles tentam descobrir desses casais, dessas 2, 4, 6 pessoas, quem é o traidor. Eu tive que nós somos de humana, pessoal. Nós não somos. É que ninguém é de exata, sabe? São 3 casais. Quantas pessoas são 3 casais? Vamos contar nos dedos aqui. Não, eu nem fui pro 3 casais, Roberto. Eu pensei na mesa. Eu pensei na imagem da mesa. Tem 2 aqui, 2 aqui. É isso que eu fiz na coisa. Eu fiz pelo mais difícil. É assim que funciona o cérebro da gente. Mas existe um espião e existe ali um MacGuffin, que é um termo cunhado pelo Alfred Hitchcock, né, que diz respeito a um dispositivo narrativo que move a história, ele é o motivador da história, mas em si ele não tem muita importância assim. E esse MacGuffin aqui é um código-fonte, Severus, né, que é o Severus, é um código-fonte, é um programa que supostamente poderia se infiltrar num reator nuclear e fazer ele explodir e causar um cataclismo nuclear em algum lugar. É aquela coisa que em nenhum momento tu vê, que em nenhum momento tu sabe, tu nem bem entende, mas tá todo mundo atrás e tu não sabe por que todo mundo tá atrás daquilo. Aliás, uma coisa que eu acho que faria com que o Código Preto fosse um filme muito melhor é porque, assim, fica evidente que o filme tem uma autoconsciência muito forte de que ele tá trabalhando em cima de códigos que a gente conhece, de tanto ver em filmes. Tanto é que você que ainda não assistiu ao filme, você vai passar 90 minutos vendo os personagens falando sobre siglas e termos técnicos que eles não vão explicar. Porque não faz a mínima importância. Eu amo. O que você fez? Eu fiz no espaço SIG, do clique, do... E aí eu pensei, na próxima cena eu vou saber o que é o SIG. Você não vai saber nem se você nascer de novo o que é o SIG. Mas isso eu acho interessante, porque assim, é a demonstração de que existe uma autoconsciência de gênero ali, né? Do que esse suspense de conspiração, de espionagem é feito. E sem contar que é o seguinte, o importante ali é a ênfase. Quando ela diz assim, você tem que fazer o SIG, não sei o que, a pessoa diz, não, mas o SIG... Pela ênfase eu sei que é uma coisa muito importante. A especificidade do negócio acaba não sendo tão importante, né? Para mim, o grande problema é que é o seguinte,
chega um ponto em que o Fassbender não, o Soderbergh diz pra gente, a gente já tá se perdendo todo. Mas quase saiu o Fassbinder aí. Já pensou se sai o Fassbinder, gente? Mas daqui a pouco vem outro alemão, né? Alemão também. Esse filme é um filme de espionagem, ou ele é um filme que utiliza esse pano de fundo e essa moldura da espionagem para falar sobre fidelidade matrimonial? Porque isso tá desde o começo, né? O personagem, o George, chega para conversar com o cara e o cara diz assim, nossa, a tua monogamia, a tua relação monogâmica com a Catherine chega a ser irritante. E ela é estranha, porque como é que nesse mundo em que vocês podem e que vocês devem, por princípio, mentir um para o outro, como é que vocês conseguem ter um casamento? E eu acho que o Soderbergh fica nesse meio do caminho. Às vezes ele quer fazer um filme mais de espionagem, às vezes ele quer fazer uma coisa mais matrimonial, às vezes quer fazer uma coisa, às vezes quer fazer outra. O que eu acho é que ele é, como eu falei, ele é muito honesto. Ele não tá querendo fazer um grande filme, como ele já fez, e a gente sabe que ele é capaz de fazer. Ele quer fazer brincadeiras, ele quer dar piscadinhas de olho, e ele dá em relação a isso, sabe? Por exemplo, falando do matrimônio, o filme começa e já vou dar um spoiler para vocês agora, porque nós estamos no segundo bloco, e segundo bloco os spoilers são liberados. Ele dá essa piscadela no final também, em relação ao matrimônio, do tipo, entender? Ou seja, é mais ou menos aquele quebra-cabeça em que as peças estão espalhadas e tu não sabe o que tu vai formar. Mas quando tu coloca a última peça, tu... era isso. Agora eu entendi. E daí tu vai perceber que as pistas estavam dadas lá desde o início. Ou seja, tem muito dos códigos, até daquele do subgênero do whodunit, né? Quem fez? Sim. Quem causou? Sim. Quem é o responsável? Quem é? Vamos com uma lupa investigar um por um para saber os motivos e o que cada um fez e onde ele estava. Só que aqui é no universo das espionagens, né? Então a gente vai ver satélites, mentiras, documentos, depósitos Não em tem Zurique, na nenhuma Suíça. importância para nada. Mas é uma coisa que o Soderbergh já tinha feito, sei lá, no próprio Segredo de Berlim, nos 11 Homens, um Segredo, que tu falou, no Desinformante, aquele filme que eu acho divertidíssimo, com o Matt Damon, sabe? É um universo que o Soderbergh se sente à vontade, Sim, a gente percebe. Não, e ele já fez comédia, ele já fez filme de turma, ele já fez filme que pretendia se levar a sério, ou seja, ele já fez filme no ar, né? O Berlim é um filme no ar, uma coisa. Ou seja, ele já fez tanta coisa que fazer uma coisa. E daí também tem a ver, porque a gente tá falando do Steven Soderbergh, e veja bem o começo da nossa conversa. A gente tá falando, estabelecendo os paralelos com Tarantino, com Sean Baker, a gente tá falando de um cinema independente norte-americano. O Steven Soderbergh é um cineasta norte-americano. Só que Código Preto é um filme inglês. Ele deixa os Estados Unidos e estabelece tudo isso em Londres. Ou seja, é um filme muito classudo. É um filme elegante, não tem aquele escracho de Hollywood, de americano de exagero. Não, tanto que não tem perseguição de carro, tem uma explosão o filme inteiro, basicamente. Gente lutando, brigando, praticamente não tem. É tudo na língua, é tudo no gogó. É tudo muito discutido, muito discutido. E mesmo assim, mesmo sem esses recursos que seriam facilitadores, tu fica atento, tu quer saber, porque ele é econômico, ele é elegante e econômico, ele vai direto ao ponto. E isso é uma coisa que me atraiu, que me interessou, porque teve um momento lá no filme que dá uma reviravolta lá e diz assim, não, porque agora eu vou mostrar como a coisa deve ser feita. E eu fiquei pensando, gente, não tem tempo. Eu olhei pro relógio, eu já sabia que o filme tinha 90 minutos. Daí eu olhei pro relógio e pensei, tem mais 15 minutos para acabar esse filme? Até ele revirar toda essa história, vai 1 hora, não vai dar tempo. E em 10 minutos ele resolve o problema. Ele vai lá, resolve e ainda tem uma pegadinha no final. Ou seja, é um filme que não te enrola e vai direto ao ponto, e por isso, pra mim, já ganha pontos. Eu acho bacana, e uma coisa que eu acho interessante é que, assim, a gente, nesse tipo de filme, a gente fica sempre preso nessa ideia de quem foi, né? Se é pra descobrir quem é o vilão, quem foi. Só que o filme, ao longo né, desses 90 minutos, ele vai diluindo a importância de chegar à descoberta. Porque todo mundo, filha da puta. Todo mundo mente, todo mundo tem segredos, todo mundo engana todo mundo. Então, assim, no fim das contas, descobrir, frustrar os planos dos grandes vendedores de artefatos que podem causar uma guerra, não tem a mínima importância no filme. Porque o mais importante é isso, é mostrar que esses personagens, eles não valem nada, né? E aí a gente até pode pensar, né? É quase o Soderbergh fazendo uma brincadeira, uma sátira do tipo assim, é na mão desses filha da puta que o destino do mundo tá, né? Dessas pessoas que são incapazes de, no meio de uma bebedeira, esconder planos confidenciais, porque elas contam e daqui a pouco isso tem uma... Aliás,
seu João Página, nosso querido Bridgerton João Página, né? Que a gente está falando aqui, gente, com certeza, do Regé Jean Page, né? Que é o João nosso querido Página é O João Página. maravilhoso. Que tem essa cena para mostrar ele de relance, sem camisa, né? Que eu acho que os produtores devem ter dito, você tem que mostrar sem camisa. Mas o interessante é isso. É um filme memorável, é um filme que tu vai assim, um dos grandes filmes do Soderbergh. Não é. Mas também a gente tem, a gente faz esse esforço no papo, né, Robledo? Sempre pensar o seguinte: se nós formos pegar em 120 anos de cinema e só nos ater aos grandes filmes, as obras-primas incontornáveis, não sei o quê, a gente vai excluir 86, Não, e 85% com certeza, Marcelo, dos filmes com feitos. certeza, quem for ao cinema com aquela pose, né, de tipo, me convença, me É ruim. conquiste, né, e tem muita gente que é Posso assim. citar? Posso citar Não, alguns... segura, Marcelo, segura. Mas quem for, isso obviamente não vai ser arrebatado por esse filme. Mas se tu for para um filme buscando um filme cativante, que te prenda atenção e entregue o prometido, missão cumprida. É esse o ponto. Dos últimos 5 filmes do Soderbergh, e o Marcelo começou falando da aposentadoria, esse cara não vai se aposentar nunca, né? Porque ele faz um filme atrás do outro. Nessa década dos 2021 para cá, ele já fez 5 filmes. 4 são com o mesmo roteirista, que é o David Koepp, né? Que é o cara que fez Jurassic Park, né? É o cara que escreveu Jurassic Park, é o cara que escreveu Missão Impossível, né? Falando de filme de espionagem, o Missão Impossível do Brian De Palma com o Tom Cruise é do mesmo cara. É o cara que fez os últimos Indiana Jones? Também. É o cara que fez A Múmia com o Tom Cruise? Também. Mas vamos esquecer desses mais recentes, vamos pegar lá nos acertos que ele teve e vamos pensar que ele fez um filme recentemente, que é o filme anterior do Soderbergh, chamado Kimi. Alguém está escutando. O subtítulo é maravilhoso, né? Alguém está escutando. Kimi, que é um filme com a Zoe Kravitz, que tem muito dessa pegada lá dessa paranoia, sabe? De assim, é a história, é tudo nas costas de uma personagem só, e ela é uma personagem traumatizada, então tu duvida muito do que ela tá te relatando e tal. Só que o subtítulo brasileiro já anuncia, né? Alguém está escutando. Então, assim, tu sabe que ela não tá louca, que tem alguma coisa acontecendo. Que desgraça de subtítulo, filha da puta, que o filme te bota na dúvida. Será que essa mulher é paranoica? Mas qual é o subtítulo do filme? Alguém está escutando. Não é paranoia. Mas por que eu pego isso? Porque são 2 filmes, tanto o Kimi quanto o Código Preto, e o Soderbergh faz os 2 filmes meio que na sequência, que mais vale a jornada do que o desfecho, eu acho. São 2 filmes que o processo da história te mantém tão envolvido com a questão que no final, quem foi, quem fez, quando foi, por que fez, acaba não tendo tanto peso. Tá, beleza, eles precisavam me dar uma resposta para eu sair ok, eles me deram, fiquei convencido, bacana. Mas a diversão e o envolvimento é no durante. E é isso que Código Preto consegue fazer de uma maneira tão interessante, e em tempos que pretensões, né, arrobos e quero reinventar, quero ignorar todo mundo e começar do zero agora, e seguidamente resulto em tropeços, em quedas, em bobagens, em coisas tão esquecíveis. Ver um filme como Código Preto, eu acho que é meio um alento de ver assim, não, ó, o cinemão, aquele antigo, aquele cinemão assim, que quer contar uma história, que tem bons atores, poxa, Michael Fassbender e Cate Blanchett, né, gente? Pô, só esses 2 aí juntos, e tem vários momentos do casal e da dinâmica deles, e tu sabe que cada frase dita um pro outro pode ter 2, 3 significados. O que estão escondendo? Você quer ir ao cinema? Eu quero qual filme? Dark Matter. Pô, sabe, fica toda uma coisa, tipo, o que ele tá dizendo? Será que é essa? Isso já me bastou, já me deixou suficiente, e eu acho que é bem aquilo que tu falou. Código Preto é um filme que passa raspando, mas passa e evita a recuperação tranquila. E antes da gente terminar esse episódio, porque o Papo de Cinema é informação também, precisamos dizer que neste ano de 2025, a aposentadoria do Steven Soderbergh completa bodas de seda, 12 anos, porque ele anunciou a aposentadoria em 2013, né? Então, parabéns para o Steven Soderbergh completando 12 anos de aposentadoria, fazendo filmes, que é um grande paradoxo que talvez ajude a gente a entender essa filmografia esquizofrênica desse cineasta aí, que já fez grandes filmes, mas que já fez coisas também que a gente pode esquecer sem nenhum prejuízo para a nossa memória e para a nossa formação cinematográfica. E mês que vem tem filme novo do Soderbergh, né? Então provavelmente a gente vai estar de volta em texto, em vídeo, talvez podcast. Aguardem que pode... Mês que vem, logo tem mais Soderbergh por aí. Ou seja, multiverso, podcast Papo de Cinema e Steven Soderbergh.
Mas precisamos pedir que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, compartilhe esse episódio e aproveite os comentários no YouTube e em outros agregadores para nos dizer o que você achou desse episódio, o que você achou de Código Preto, e até porque a gente espera muito essa interação, a gente gosta muito dessa interação de vocês. É isso então, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.